Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto O Lobisomem das Montanhas Hartz, do Frederick Marryat. Logo depois da abertura, vem comigo! Então, gente, a gente vai conversar sobre o conto O Lobisomem das Montanhas Hartz, do Frederick Marryat, que é um autor inglês. Ele nasceu em deixa eu dar uma olhadinha aqui na data, 1786, povo. Então, é uma história bem antiga. Ele foi morrer em 1848, ou seja, isso aqui data do século XIX, essa história. Ele é um inglês, um britânico, então a gente vai ter toda aquela pompa das histórias de terror britânicas e tudo mais. E foi retirado desse livro aqui que eu tenho, da editora, como é que chama essa bendita essa editora? Marco Zero. Eu não conheci essa editora não, mas o livro se chama Homens, Lobos e Lobisomens, as histórias mais fascinantes. O livro todo então é voltado para essas transmutações, sabe? De pessoas em lobos, em lobisomens, ou em outros seres animalescos, esse tipo de coisa. É um livro muito bom e essa história, povo, nossa, que história sinistra, que história macabra, que história boa. Antes de tudo, eu já venho aqui pedindo aqui então para vocês deixar o dedão pra cima aí. Usem a hashtag MDH2018 nas suas leituras de terror por aí. Você vai ler alguma coisa de terror? Me marca. Põe lá, hashtag MDH2018. Vai te colocar uma foto de terror no Instagram, coloca lá a hashtag MDH2018. Vai fazer um post no Facebook sobre terror, coloca lá MDH2018. Vamos usar essa hashtag aí pra gente conversar sobre coisas de terror nesse mês de outubro. E hoje vocês viram, né, já teve um vídeo mais cedo aqui no canal, que foi especial Dia das Crianças, que eu dei algumas dicas de livros infantis pra criançada aí, mas eu não poderia deixar falhar o nosso mês do Halloween, né, gente? E hoje viemos com essa história aqui incrível, que tem duas crianças como protagonistas. Olha pra vocês verem que legal. A gente vai ter então duas crianças protagonizando uma história de terror muito macabra sobre lobisomens. Ou melhor ainda, sobre lobisomem fêmea, gente. Seria lobismulher o termo correto? Porque lobisomem, né? Pra gente, eu não sei, seria em inglês seria werewolf, wolfwoman, mas em português, lobismulher? Mulher lobo? O que seria? Então, vamos parar de papo furado aqui e vamos conversar sobre a história. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o autor. Ele era militar, povo. Antes dele ir para sua carreira de escritor, de autor e tudo mais, ele era um militar, tinha uma alta patente dentro da milícia e tudo mais, sabe? Ele era muito importante. Mas quando ele se aposentou, então, ele resolveu se voltar para as histórias e começou a escrever muitas histórias fantásticas. Inclusive, que eles até citam que uma das mais famosas dele se chama The Phantom Ship, o navio fantasma. E as histórias eram fantásticas e depois ele começou a pôr um pezinho aí no terror e no gótico. Inclusive, essa própria história aqui tem muito daquele viés gótico, sabe? De florestas que guardam segredos e de montanhas que tem muita pessoa que fala mal porque lá o mal habita, e aparições fantasmagóricas e pactos com seres das trevas e a depressão, a melancolia por perder um ente querido, esse tipo de coisa. Todos esses grandes pontos assim das histórias góticas vão estar presentes nesse conto aqui. E pra mim isso aqui foi uma leitura deliciosa de ler e muito boa, porque vocês sabem que eu amo gótico, né, gente? O estilo gótico é um dos meus favoritos dentro da literatura, seja ela uma literatura de drama, seja um romance ou seja uma história de terror. Se tem aquele quesinho gótico ali, pra mim já me ganha totalmente. E encontrar isso num conto de lobisomem clássico, então, é melhor ainda.
Povo, ignorem o cachorro do vizinho latindo aí, que pelo amor de Deus, gente. Esse cachorro tá latindo o dia inteiro, ele não para de latir. Eu não vou deixar de gravar vídeo pra vocês por causa do cachorro. Então vamos lá gravar vídeo mesmo com o cachorro latindo. Voltando aqui, a história é a seguinte: nós vamos acompanhar então todo o conto a partir do ponto de vista de duas crianças que são irmãos. Nós temos o menino e a menina, que eu não faço ideia do nome deles, pessoal. Vocês sabem que eu sou péssimo com nomes, vocês sabem que eu não guardo o nome de nada, então é o menino e a menina, é isso aí. Esses meninos, o pai deles acabou de perder a mãe, mas não foi assim uma morte de doença, uma morte que foi definhando, não. Foi uma morte matada mesmo, sabe, povo? Foi um assassinato cruel. O pai chegou em casa e pegou a esposa dele, traindo ele com um amigo na cama deles. E o homem, na fúria que estava ali no momento, assassinou os dois assim a sangue frio. Matou mesmo. E acontece então que ele, temendo por ter feito aquilo e ter que, como eu posso dizer, pagar pelo seu crime, ele cata as duas crianças, lembrando que eles moram na Transilvânia. Então ele cata as duas crianças e fala: fiarada, vamos fugir daqui porque o negócio vai ficar feio pro nosso lado. Então ele cata eles e resolve levar eles então para morar no meio de uma floresta aos pés da montanha Hartz. E detalhe, essas tais montanhas Hartz são muito mal faladas ali nos vilarejos ali ao redor. O povo fala que lá nessas montanhas é lugar de mau agouro, que lá o mal habita, que lá tem aparições, que tem fantasmas, que tem demônios vagando por lá, que lá a má sorte tá sempre presente, que lá não é lugar para alma viva nenhuma pôr os pés. E o homem resolve ir pra lá, né, gente? Só que não nas montanhas em si, mas nos pés da montanha. Mas, gente, o pé da montanha, a montanha tá ali, então é coisa pouca, né? E as duas crianças, coitada, resolvem ir junto com o pai, né? Vai fazer o quê? Já perderam a mãe, já não tem mais aonde morar, não quer perder o pai, vamos embora, né? E eles vão então com o pai morar numa cabaninha de madeira bem simplesinha que o pai constrói. Então o inverno chega e é aquele frio cortante, as árvores secas, sabe? Com aqueles galhos secos que parecem mãos retorcidos ali, encobrindo toda a floresta, e aquela montanha majestosa atrás da casa deles e tudo mais. E de noite as crianças têm medo e dormem assim os dois. É tão bonitinho, sabe? Que eles dormem os dois juntinhos, agarradinhos, tanto por causa do frio, tanto por causa do medo, porque eles ficam escutando o vento soprando do lado de fora da janela e parece que o vento sopra como se fosse uma alma penada. E o pai deles começa a entrar em depressão porque ele perdeu o amor da vida dele, mas ele fica naquela, sabe, naquela dualidade, porque ele perdeu o amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ele tem raiva dela, porque ela traiu ele com um amigo dele e tudo mais, e fica naquele clima bem gótico, sabe, aquela coisa deprimente, ele lembrando do passado, até que a história vai então começar a dar ar de terror. Eles começam a ouvir lobos do lado de fora da janela. Bem do lado de fora da janela do quartinho das crianças. E as crianças ficam morrendo de medo, corre lá e vai contar pro pai: pai, tem um lobo aqui fora, pai. Pai, tem um lobo aqui fora, dá um jeito, pai. E o pai, né, todo machão e tudo mais, né, não aguentando mais, já com a cabeça cheia por causa de seus tormentos pessoais, né, seus demônios internos e tudo mais, pega lá a espingarda, enche ela de chumbo e fala: eu vou caçar isso, meu filho. Toma conta da sua irmã que eu vou caçar esse lobo. E ele sai pra fora e ele vê um lobo gigantesco, branco. Lobo muito grande mesmo, muito maior do que um lobo normal. E esse lobo tá lá uivando. Assim que o lobo vê ele, o lobo sai correndo. Mas tem um porém: esse lobo sai correndo, mas não assim em meio à floresta. Ele vai correndo em direção às montanhas. Pelo amor de Deus, esse cachorro não para de latir. O bicho vai estourar, gente. Eu não sei o que está acontecendo com esse bicho. Voltando aqui. O lobo sai correndo no meio da floresta. E o homem vai atrás. Só que o lobo corre não como se quisesse fugir, mas como se quisesse guiar o nosso
pai de família até um certo lugar. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai correndo no meio dessa montanha, vai subindo cada vez mais a montanha, e a geada caindo, a neve caindo, tá tudo branco, as árvores secas lá arranhando ele, e aquele vento soprando que faz aquele barulho como se fosse fantasmas e tudo mais, e aquela coisa esquisita, aquela coisa toda sinistra que só uma boa história gótica consegue construir. E acontece então que esse pai perde de vista o lobo. Mas ele se depara então com dois viajantes em um cavalo. O cavalo já está moribundo, já quase morrendo, e sobre esse cavalo tem um senhor bem decrépito, sabe? Muito velho, todo enrugado, que você vê que parece que está bem doente, né? E atrás dele a filha desse senhor, muito formosa, muito bonita, com uma roupa branca, toda virginal, sabe? Aquelas moças de vestido branco, toda bonitona, aquele cabelo muito loiro, muito platinado, a pele bem pálida, a boquinha rosadinha, sabe? Uma típica mulher de história gótica de terror. Aquela dama virginal etérea das histórias de terror. Muito bonita, aquela beleza assim enigmática. E esse homem na mesma hora vê aqueles dois e não... O que vocês estão fazendo por aqui nessas montanhas? Tá muito frio aqui fora. Vamos lá pra casa que eu ajudo vocês. Vocês podem passar a noite lá. Eu tenho comida pra vocês lá. Vocês comem lá, se abrigam do frio. E quando chegar de manhã, vocês podem seguir rumo então pra onde é o destino de vocês. E ele leva então esses dois pra casa. E no mesmo momento, as duas crianças já não vão com a cara da dita moça. A menina, em especial, não gosta dessa moça de jeito nenhum. Ela fica olhando meio desconfiado pra moça, ela fica com aquele rabo de oi assim, fica meio esquisito. E a moça é recíproca, sabe? A moça, embora seja educada, é meio ríspida com a menina também. Mas isso aos olhos do pai, o pai nem vê isso, e o pai acaba se apaixonando pela moça. E num ato assim de impulsividade, ele pede a mão da moça em casamento para o pai. E o pai, de todo agrado, fica muito feliz com aquilo. Oh, aceita sim, eu não vou ter nenhum dote para poder oferecer para você, porque a gente está fugido, a gente cometeu um crime hediondo lá nas cidades da Transilvânia, a gente está fugido, então eu não posso te dar nenhum dote por você desposar minha filha, mas você pode selar um ritual, um pacto aqui comigo de casamento. Já que não tem nenhum padre aqui, não tem nenhum senhor de religião, vamos fazer um pacto aqui perante as forças dessa montanha. O pai de família acha muito esquisito aquilo, né? Uai, que é isso? Como assim um pacto? E eles vão lá, então, dão as mãos e proferem essas palavras como se fosse um voto de casamento, mas selando o pacto com os seres da floresta, os seres das montanhas Hartz. O pai acha aquilo muito estranho, muito sinistro. Mas tudo bem. E a partir daí então o velho resolve ir embora, cata o cavalo e fala: eu vou embora então, eu vou procurar uma casa e vocês vivam bem aí. E a moça fica nessa casa então com as duas crianças e o pai. E a história vai continuar a partir daí, porque a partir desse momento, todas as noites, essa moça sai de casa no meio da madrugada e as crianças começam a ouvir lá de fora da janela uivos do lobo. E esse lobo, as crianças vão olhar e o lobo é sempre aquele lobo gigantesco, branco, muito grande, e uivando no pé da janela. E eu paro de contar a história por aqui, povo. Gente, que história sensacional, que história incrível, povo. É um conto muito bom. A narrativa do Frederick Marryat é muito gostosa de ler. Embora seja uma narrativa clássica, ela é uma narrativa simples, sabe? Você que não está acostumado com leitura de histórias mais clássicas, que tem aquela linguagem mais densa, aquela linguagem mais rebuscada, você vai gostar dessa daqui, porque ela é uma linguagem bastante contemporânea, sabe? É uma linguagem bem rapidinho de ler, bem fácil de ler. Então você vai ler isso aqui assim, ó, rapidinho, numa sentada só. A história é muito bem desenvolvida e a gente vai ter todos esses elementos do gótico que eu citei no começo da história. Então a gente vai ter aparições fantasmagóricas, demoníacas aqui. A gente vai ter o dito lobisomem, que vocês foi esperto, vocês já sacou quem que é o lobisomem já.
A gente vai ter infanticídio, povo. Vai ter morte de criança sim, viu? Vai ter sim. Vai ter... Nossa, é um conto muito completo. É um conto muito bom. É um conto que eu recomendo demais pra vocês lerem, então, nesse Halloween. Porque, ó, gente, que história que me surpreendeu, viu? E eu tô, assim, quase deixando ela como uma das minhas favoritas desse mês do Halloween. Porque ela é muito boa, viu? Então fica a dica aí de um ótimo conto de terror, de um ótimo conto de lobisomens para vocês lerem nesse mês do Halloween. E usem a hashtag MDH2018. Amanhã então, povo, nós vamos conversar sobre um conto que está presente nesse livro aqui. O livro se chama Clássicos do Sobrenatural. Ele foi lançado pela Iluminuras e o conto que a gente vai conversar se chama então Os Olhos, da Edith Wharton. Edith Wharton, a gente já conversou uma vez sobre ela aqui ano passado, né? A gente conversou sobre o conto depois. E esse ano não vamos deixar ela ficar em branco, a gente vai conversar sobre Os Olhos, que é outra história que eu já li já. E ó, me surpreendeu também, viu? Eu tô com um dedo bom para ler histórias de terror esse mês, viu, povo? Só coisa boa esse mês. Então vejo todo mundo aqui amanhã pra gente conversar sobre Os Olhos da Edith Wharton. Então, povo, deixa o dedão pra cima aí e até amanhã. Tchau, tchau.